postos aqui, né? A nossa expectativa é que assim, Jesus nos ajude, né? E aquilo que a gente não conseguir, que o Espírito complete no nosso coração, de uma forma que a gente possa, de fato, assim, não só a ideia não é uma conversa teológica, embora seja, mas bater de fato um papo a respeito desse questionamento, né, o que é ser igreja, e eu espero poder contribuir, tá? Então eu que agradeço o convite, e que Jesus possa nos abençoar aí nesse tempo. Amém. Irmãos, e antes da gente estar iniciando essa nossa reunião, né, só seguindo o protocolo aqui, eu tive conversando com o pastor Samuel durante a semana, né, onde a gente organizou o cronograma da reunião. Aí vai funcionar da seguinte maneira: ele vai fazer uma exposição aí de uns 40 minutos, uma hora, ele que manda. E aí depois que ele concluir a exposição dele, o raciocínio dele, aí a gente vai abrir oportunidade para os irmãos estarem fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas com ele. E aí, para ser uma reunião bem organizada, eu vou pedir para vocês estar utilizando o chat, aí onde vocês vão estar lá digitando, né, que quer fazer uma pergunta para o Samuel, e eu vou estar comunicando ele, que tem alguém querendo fazer uma pergunta, alguém querendo tirar uma dúvida com ele. Assim vai ficar uma reunião bem organizada. Todos estão de acordo? Faz um joinha aí, se todos estão de acordo dessa maneira. Amém? Que aí fica uma reunião bem organizada, cada um tem sua vez, tem sua oportunidade de estar aí batendo um papo com o Samuel, tirando as suas dúvidas e fazendo as perguntas relacionadas a esse tema já proposto, né? E para a gente, antes de passar a oportunidade para o pastor Samuel, eu quero pedir ao pastor Clacilto para estar dirigindo uma oração, pedindo a bênção de Deus para este momento de aprendizado da palavra de Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pedir a bênção de Deus. Eterno e maravilhoso Deus, Amém, Teu Santo Espírito, meu Deus eterno, Santo Consolador, que nos conduz, que nos ensina, que nos fortalece. Eu peço que, em nome do Senhor, que Ele atue nessa reunião, possamos aprender um pouco mais da Tua palavra com relação ao tema que já foi proposto. Em nome do Senhor, abençoe o pastor Samuel, meu Deus eterno, use ele em Tuas mãos nessa ministração, abençoe todos que estão aqui participando dessa reunião, que estejam abençoados, não só eles, a família, a casa, o seu lar, seja alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Peço a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Pastor Samuel, a oportunidade é sua de estar fazendo aí a sua exposição. Amém, amém. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Bem. Bom, então vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho então aqui sobre essa questão do que é ser igreja, né? A ideia é que a gente faça de uma maneira assim dinâmica e para senão vai ficar eu falando aqui, não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente consiga conversar mesmo, dialogar mesmo. Então, a nossa proposta é lançar algumas bases aqui e a partir dessas bases a gente vai construindo aqui esse bate-papo, né? Eu espero sinceramente que vocês participem, né? E não deixe aqui o preletor aqui com cara de bobo, né? Sem quem vai falar? Vai. Então, vamos fazer mesmo desse momento um momento de conversa mesmo, de diálogo, que eu acho que é muito importante. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, existem diversos assuntos que estão sendo discutidos, debatidos, diversos assuntos que estão sendo explorados até em redes sociais, na internet, etc. Só que, de todos os assuntos que a gente tem, eu acho que um assunto mais importante e mais significativo que existe nesse momento e que, às vezes, nós deixamos passar batido é justamente a gente pensar ou a gente revisitar o que a gente entende como ser igreja. Por quê? Porque esse tempo que nós estamos vivendo, ele nos atingiu de uma maneira muito certeira, de tal forma que a maneira como nós fomos atingidos, ela altera de forma significativa as bases que nós tínhamos para entender, não só para entender a igreja, mas para nos relacionar
enquanto igreja. Então, essa conversa ela é muito importante por isso, né? Então, antes de tudo, vamos fazer um retrospecto aqui para a gente tentar entender o seguinte: como é que andam as igrejas, né? Se nós fizéssemos um amparato assim de igrejas espalhadas pelo Brasil, como que essas igrejas andam? Aí nós vamos observar que algumas dessas igrejas, elas se transformaram em um negócio. Então, pegaram a ideia da igreja, pegaram o nome de igreja, pegaram uma estrutura de igreja, mas em cima disso montaram um rentável negócio, né? Aqui tem essa imagem, né? Procuro duas pessoas para juntos abrirmos uma igreja, mas recentemente eu encontrei na OLX um suposto pastor também vendendo a igreja, né? E era muito interessante assim o anúncio, né? Que ele dizia, olha, passa-se igreja assim, 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 com tantos crentes, tantos dizimistas, retorno do investimento, né? Então, essa ideia de que o evangelho ele pode se transformar em um negócio. Aí nós vamos observar, por exemplo, esse período tem sido um choque para todas essas igrejas negócio, né? Porque uma igreja negócio, ela vive propriamente do giro financeiro, ela vive do giro de dinheiro, né? Só que essas igrejas, na sua maioria, elas necessitam do templo, elas necessitam do ambiente de culto, porque é ali que elas orientam ou que elas conduzem essa manipulação, né? Só que para alguns ou para algumas igrejas, Jesus é um grande negócio, tá? O sangue de Cristo vertido na cruz, para algumas dessas pessoas e para algumas dessas igrejas, dá muito lucro, dá muito retorno financeiro. Eu antes de terminar a minha faculdade de teologia, eu passei por uma crise existencial muito grande, e aí eu fui fazer ciências contábeis. Eu trabalhava na época, trabalhava no ramo financeiro, né, de contabilidade, e eu resolvi fazer ciências contábeis. E aí, eu me lembro que em uma das aulas a gente discutiu um pouco, a gente estava discutindo as questões do o terceiro setor, a questão de taxação, tributação e etc. E aí o professor falou assim, olha, uma das coisas mais rentáveis hoje para quem quer ganhar dinheiro é a igreja. E aí aquilo acende um alerta, né? E aí ele começou a colocar, olha, primeiro porque o dinheiro não precisa ser declarado. Segundo, porque depois de posto de gasolina, talvez a igreja seja o melhor negócio no Brasil para se lavar dinheiro, né? E isso foi muito interessante, porque eu recentemente tinha conversado com uma pessoa que era uma pessoa que participava desses negócios de investimento e tal, e ele disse que tinha, de fato, recebido um convite para investir dinheiro numa igreja. E aí ele estava explicando como que era o processo, o procedimento, né? Bom, funcionava mais ou menos da seguinte forma. Um culto, seja qual culto for, uma pessoa misteriosa, ela colocaria lá uma oferta, ou ela daria um dízimo no valor X, digamos de 50 mil, de 100 mil reais. Desse valor X, um valor precisava retornar. E como que ele retornaria? Através de prestação de serviço, contratação de serviço, contratação de alguma coisa. Aí, essa pessoa que estava me contando esse processo, ele estava de alguma forma escandalizado com aquilo, mas ele tinha despertado para o fato de que, de fato, uma igreja poderia ser um grande negócio. Por quê? Porque as regras de tributação, elas são muito diferentes. Você não é obrigado, por exemplo, a declarar quem é que dá o dinheiro, né? Quem oferta e quem dizima. A nossa igreja faz isso, graças a Deus, mas na legislação não é preciso você declarar
que o irmão fulano de tal deu aquele valor X para aquela igreja. Bom, há uns anos atrás, então, eu conversando com a minha irmã, e a minha irmã falou assim, cara, a minha irmã estava trabalhando com apicultura, e ela disse assim, olha, eu descobri um negócio aqui, veio uma mulher fazer uma compra veio fazer uma compra aqui com a gente e tal, e ela comentou que ela tinha uma empresa, que ela tinha uma situação X, ela tinha uma empresa, e ela foi numa determinada igreja, e essa determinada igreja convidou ela estava numa situação difícil, financeira e tal, e essa determinada igreja convidou ela para fazer parte de um negócio. Qual era o negócio? Ela intermediaria a compra de azeite, aqueles azeites que o pessoal usa para fazer unção na igreja, que vende um frasquinho, eu tinha até um aqui perdido. Vende um frasquinho de azeite, assim, compra o azeite para você passar na porta da sua casa, no seu carro, etc. Esse é o azeite que vem direto dos olivais de Israel, né? E aí a mulher contando, não, que vem de Israel nada, isso aí é tudo eu que vendo, eu compro. E aí como que funcionava? O esquema funcionava da seguinte forma, a igreja comprava o azeite dela num valor X, superfaturado, obviamente, num valor X. Desse valor X, ela tinha um percentual de tantos por cento que ela retinha para ela. O restante, ela entregava de oferta e dízimo na salvinha da igreja lá no dia do culto. Então, observe que esse negócio aliás, essa coisa de fazer igreja se transformar num negócio é absurdamente rentável, absurdamente rentável. Mas existem também aquelas igrejas que elas se transformaram num clube para entreter as pessoas. Que igrejas são essas? São igrejas em que falar de pecado, por exemplo, não existe. São igrejas em que a atividade principal que é realizada sempre envolve algum tipo de evento, sempre envolve algum tipo de entretenimento, e aquela igreja se transforma numa espécie de clube, um clubão enorme, em que as pessoas estão o tempo todo exigindo que o seu investimento ali, no caso dízimo e oferta, ele tem algum retorno, e ele quer a festa do sorvete, é a festa da pizza, é o jantar dos namorados, ele quer retorno, ele quer atividades, ele quer eventos para que ele possa se sentir de alguma maneira afagado. Essa ideia de igreja se transformando em um clube é uma ideia muito comum e quase sempre a igreja se transforma num clube sem que ela perceba que ela é um clube. Quando a gente lê, por exemplo, as cartas de Cristo às igrejas no Apocalipse, a gente vai observar que tinha uma igreja lá que ela tinha a aparência de estar viva, mas ela estava morta, né? E qual que é a ideia ali? Ela está agitada, tem coisas acontecendo, tem movimento de pessoas, eventos acontecendo, só que Jesus já tinha sido colocado para fora dessa igreja, Jesus já estava fora dessa igreja. E por conta disso, obviamente, ela recebe uma repreensão de Jesus. Então, quando uma igreja se transforma num clube, não existe mais transformação da vida das pessoas, não existe mais convite a arrependimento, convite à santificação, não existe disciplina, né? E nós conhecemos diversas igrejas em que a disciplina eclesiástica não é aplicada, porque isso não é legal, e aplicar a disciplina faz com que as pessoas vão embora, né? As pessoas não querem ser confrontadas, elas não querem ser chamadas, né, para uma reflexão de arrependimento. Mas as igrejas também, elas têm se transformado num celeiro de tradicionalismo, né? Tá aí o pastor chegou na igreja com a camisa diferente, né? E aí os irmãos já olharam e falaram, pastor, essa camisa não é de Deus, né? E aí ele colocou, né? Realmente não é de Deus, porque ela é uma camisa de algodão, né? Mas a gente encontra essa ideia do tradicionalismo e a gente não pode confundir o tradicionalismo com tradição, né? O que é o tradicionalismo?
O tradicionalismo é quando a igreja se sustenta, é quando a igreja se firma num status quo do passado e ela começa a roubar a voz profética de Deus e ela começa a construir a sua própria profecia. E como que ela faz isso? Geralmente, usando esse tipo de frase aí, né? Olha, isso não é de Deus, Deus me falou, Deus disse que não é assim, quando, na verdade, Deus não falou nada, Deus não disse absolutamente nada, mas essa pessoa, por conta da sua própria religiosidade, ela está tentando fazer com que a igreja seja a sua imagem e semelhança. Essa ideia do tradicionalismo é um dos maiores gargalos, né? Uma linguagem da administração, ou seja, é um dos maiores percalços no caminho do desenvolvimento da igreja, é o tradicionalismo, né? Não é a tradição, não é você ter uma história e você manter, e você sustentar, e você defender essa história. O tradicionalismo, ele inverte o evangelho. O tradicionalismo, ele começa a confundir o evangelho com coisas que são da prática cotidiana de determinada igreja. Então, você tem, por exemplo, uma igreja que ela confunde o evangelho de Jesus com coral, ela confunde o evangelho de Jesus com o tipo de vestimenta que se utiliza, ela confunde o evangelho de Jesus com o tipo de formação no púlpito, né? Ela confunde o evangelho de Jesus com o tipo de cor que vai pintar a igreja, ou se a igreja vai usar bancos ou vai usar cadeiras, enfim. Ela confunde o evangelho de Jesus com coisas que não estão relacionadas e que não têm absolutamente nada a ver com o evangelho de Jesus, né? Nós podemos tirar, por exemplo, todos os bancos de dentro da igreja e começar a fazer todos os cultos sentados no chão. Isso é indiferente para o evangelho, porque o evangelho não trata de banco. O evangelho ele não trata se nós vamos colocar a gravata ou não vamos usar a gravata. O evangelho não trata se nós vamos cantar uma música mais agitada ou uma música menos agitada, uma música mais contemporânea ou uma música mais tradicional. O evangelho não trata dessas coisas. O evangelho trata de uma mensagem central de arrependimento, conversão, mudança de vida das pessoas, que é completamente indiferente ao tipo de banco que vamos usar, ao tipo de assento que vamos usar, ou ao tipo de cor que nós vamos pintar a igreja. Essas coisas vão entrar naquele eixo, né, de ser feio, de ser bonito, de ser legal, de não ser legal, enfim. Mas isso não tem relação com o evangelho. Quando nós começamos a confundir isso com o evangelho, aí nós estamos caminhando dentro do tradicionalismo. Eu me lembro uma vez que precisei, depois de inúmeras reuniões com a igreja que eu pastoreava, nós decidimos, né, o conselho da igreja, a liderança da igreja decidiu, depois de algumas reflexões importantíssimas, de que a melhor proposta que nós tínhamos para a igreja seria uma mudança no seu horário. Eu me lembro que quando nós aprovamos a mudança e começamos a anunciar a mudança de horário da nossa igreja, da escola bíblica, do culto, etc., eu me lembro que algumas pessoas me mandavam mensagens que eram mensagens assim que eu devia ter dado parte na polícia, eu devia ter feito boletim de ocorrência, né, dos absurdos que as pessoas diziam, né? E entre os absurdos, né, elas colocavam essa roupagem de religiosidade, ou essa roupagem de piedade, e elas diziam assim: olha, o Senhor vai cobrar de você, isso que você está fazendo é um absurdo, você vai acabar com a igreja, vocês estão mudando tudo, vocês não amam mais o evangelho. Mas espera aí, a nossa discussão não era sobre o evangelho, a nossa discussão era se nós nos reuniríamos de manhã, de tarde ou de noite. E o evangelho é completamente alheio ao horário que nós vamos nos reunir. O evangelho ele é autossuficiente, o evangelho é poderoso em si. Ele não depende de coisas em volta para que ele tenha poder. Não, o evangelho tem poder. Mas por conta do tradicionalismo, algumas pessoas pegam o evangelho, colocam o evangelho de canto e elas começam a afirmar os seus próprios evangelhos, né?
como disse o apóstolo Paulo, né, aos Gálatas, né? Ele diz, olha, quão rapidamente vocês abandonaram o evangelho de Jesus por um outro evangelho, né? Então, o tradicionalismo, ele é um perigo seríssimo, seríssimo, seríssimo. E a gente não pode confundir, quando nós falamos de tradicionalismo. Hoje mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim, a sensação que eu tenho todas as vezes que vocês falam de tradicionalismo ou de religioso é que vocês estão atacando quem defende a doutrina. E aí, assim, obviamente que eu não respondi para ele, porque existem respostas que não se dão, mas é uma concepção completamente equivocada. Porque nós estamos confundindo evangelho com tradicionalismo, com religiosidade. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E a gente bota no final ainda a doutrina. Então, veja, o tradicionalismo ele é um ataque frontal justamente ao fato de haver uma substituição do sacrifício de Cristo na cruz. É quando pessoas começam a considerar que por causa do sobrenome que elas têm ou por causa do tempo de igreja que elas têm, elas já estão salvas, elas já estão com um passaporte garantido. E elas podem ditar regras e dizer o que quiserem para qualquer um, porque elas têm sangue nobre, porque têm sangue azul e etc. Só que, na verdade, o evangelho é exatamente o oposto disso, porque a nossa segurança ela precisa estar firmada no evangelho, mas é no evangelho puro e simples. Agora, a maneira como nós somos igreja, a maneira como o ethos cotidiano desenvolve a maneira nossa de ser igreja, isso depende de cada local. Por exemplo, existem localidades de igreja, existem localidades que o horário é mais propenso para o culto num horário determinado. Um outro horário já ficaria mais difícil. Existem determinadas localidades que têm um perigo para você ter um culto, por exemplo, terminando 9, 10 horas da noite. Então, isso não tem a ver com o evangelho, isso tem a ver com o tradicionalismo. Agora, quando nós pegamos isso e a nossa segurança está baseada nisso, no sobrenome, no cargo, nisso, naquilo, aí nós temos um problema sério. Então, algumas igrejas elas têm se transformado num verdadeiro celeiro de tradicionalismo. Tá? Bom, vamos caminhar aqui, porque eu quero dar um tempo bom aí para a gente tentar dialogar. Bom, aí nós temos um outro tipo de igreja, que são aquelas que se esqueceram completamente do evangelho de Jesus. Olha aí a imagem, né? De um lado tem a igreja que Jesus cura, mas o povo prefere mesmo a igreja que Jesus prospera. Já na igreja que Jesus salva, essa fica ali só os escolhidos, né? Observe o seguinte, essa ideia de se utilizar da igreja, aliás, de vivenciar a igreja, de se relacionar com a igreja no utilitarismo, é um equívoco seríssimo que a gente comete. Mesmo porque, lá no finalzinho, lá no Apocalipse, uma das grandes propostas que o anticristo, o falso profeta, que a besta vai oferecer para muitos cristãos é justamente o utilitarismo. É justamente essa ideia do milagre, essa ideia do dê e você vai receber em troca, essa ideia de aonde você colocar os seus pés você vai possuir, erros de interpretação dos textos bíblicos que levam pessoas a equívocos que são assim, que podem custar muita coisa. Ou talvez nós poderíamos dizer, né, que podem lhes custar tudo, né, porque lhes custará a salvação em Jesus. Né? Então, para essas pessoas que vivem essa falsidade, né, e confunde o evangelho com cura, confunde o evangelho com prosperidade, serão surpreendidas no final. Né? Observe que lá no capítulo, no Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre um grupo de pessoas que chegam até ele e dizem: em teu nome fizemos
E eles vão citar lá curas, milagres, profecias, ou seja, tudo que faz parte do cotidiano de uma igreja. Mas a resposta de Jesus para essas pessoas é: eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês. Vocês não me pertencem, né? Poderia ser traduzido assim. Então, são igrejas que se esqueceram do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, aí, para a gente pensar, antes de pensar o que a igreja não é, a gente pensa, então, aliás, o que a igreja é, a gente pensa o que a igreja não é. Então, só para a gente lançar as bases aqui, para a nossa compreensão, a gente já diz o seguinte: olha, a igreja não é o templo. E nós estamos descobrindo isso do jeito mais difícil, mas nós já poderíamos saber disso há muito tempo. E nós poderíamos já vivenciar a igreja de Jesus há muito tempo dessa forma. Só que nós insistimos na ideia de que a igreja era o templo. E aí, o que precisou acontecer? Precisou Jesus mandar fechar todos os nossos templos para a gente descobrir que, apesar do templo fechado, nós continuamos cantando, nós continuamos ofertando, dizimando, testemunhando, pregando. Gente está se rendendo a Jesus, gente está tendo a vida transformada. Mas o templo está fechado. O templo não tem acesso, né? Aqui nós estamos vivendo uma experiência muito interessante de receber, por exemplo, criamos um formulário no nosso site para as pessoas que estão se rendendo a Cristo. Você está aceitando Jesus, meu irmão? Então, você manda aqui, mira o seu celular aqui no nosso QR Code, você vai entrar nessa parte aqui, você diz o seu nome e diz: olha, eu sou apenas um visitante aqui na live de vocês, ou não, eu estou me rendendo a Jesus, eu quero ser membro dessa igreja. E é muito interessante o que está acontecendo, porque a igreja está com as suas dependências fechadas, né? O templo está fechado. Mas a mensagem do evangelho, ela está indo mais longe do que nunca. Mais longe do que nunca, né? Eu, por exemplo, eu tenho vivido uma experiência muito legal, que é assim, sei lá, o máximo de pessoas que eu já preguei, sei lá, umas 800 pessoas, por exemplo, né? Eu não sou nenhum desses pastores magnatas aí, né, que pregam com multidões de pessoas e tal. Só que, olha que negócio interessante, o meu cotidiano, o meu dia a dia normal como pastor de uma igreja local, era pregar para a minha igreja. Eu pregava para 100, 120, 140 pessoas todas as semanas, né? E é interessante porque uma mesma pregação que antes atingia 120 pessoas, 140 pessoas, ela agora atinge 2.000, 2.500 pessoas. A gente aqui amanhã mesmo eu vou pregar na igreja. Quando a gente termina o culto, a gente já tem mil pessoas assistindo. Aí a gente tem uma equipe aqui, uma equipe de mídia, um pessoal bastante eficiente. E aí eles vêm: pastor, olha o relatório aqui, olha só, olha. Tivemos tantas pessoas, essas pessoas ficaram... Olha só, aqui nesse período entrou mais gente, nesse período começou a cair e tal. A gente tem todas as estatísticas. Só que o que acontece? Quando nós desligamos todos os equipamentos e nós vamos embora para casa, aquela pregação, ela continua. Ela continua. E eu durmo um dia, eu durmo dois, no terceiro dia, quando eu entro para dar uma olhada, já tem mais 1.000 pessoas que assistiram. Aí você pensa, você olha e fala assim: peraí. Nós confundimos igreja. Porque a igreja não é o templo. Veja que agora nós estamos descobrindo que nós podemos reunir pessoas, por exemplo, antes, vamos convidar um preletor aqui. Você tinha que pagar passagem de avião, pagar isso, pagar aquilo outro. Agora a gente está descobrindo que você só manda um link. E nós estamos aqui, sei lá, qual é a distância de São Paulo ou Goiás? Dá uns 1.000 quilômetros? Não. Uns 800 quilômetros? Nós estamos nessa distância, mas estamos conversando. Então, veja, o templo... 900 quilômetros, pastor. 900 quilômetros, né? Aproximadamente. Então, tá aí, ó, 900 quilômetros de distância que foram encurtados em apenas um link. Eu cliquei no link e eu estou dentro da casa de pessoas a 900 quilômetros da minha casa. E a lição, hein, pastor? A lição que o senhor passou hoje de manhã já alcançou 3.550 pessoas. Olha aí, eu não sabia, não tinha esse dado.
O único dado que eu tinha é que hoje a Escola Bíblica de Manhã bateu todos os recordes nossos simultâneo, né? Pessoas assistindo simultaneamente. Juntando Facebook e YouTube, em torno de umas 1.500 pessoas assistindo simultaneamente, né? O que é um baita de um recorde. Se você acompanha, por exemplo, entra lá no canal do YouTube daquela TV lá do Sétimo Dia, lá da Novo Tempo, lá gastando milhões de reais. Eles têm programações lá com 100 visualizações, 300, 500 visualizações. Então, a gente fica muito feliz, né? Muito feliz de... Agora, observe assim, ó. Nós estamos descobrindo isso agora, mas nós não poderíamos ter investido nisso lá atrás? Nós não poderíamos ter pensado nisso lá atrás? Por que nós não pensamos? Porque nós sempre tivemos a ideia de que o pecador vinha até a igreja. Nós chamávamos o pecador para vir à igreja. A gente falava assim, olha, nós vamos gastar R$1.000, nós vamos montar um big de um culto evangelístico e a sua missão, meu irmão, minha irmã, é trazer um visitante, é trazer um amigo seu não crente. E chegava lá no dia, depois da gente gastar dinheiro, gastar tempo, gastar pessoas, aparecia uma pessoa lá, 2 pessoas, né? E a gente dizia assim, irmãos, vocês não trouxeram. Agora, olha que negócio interessante. Precisou que Jesus encerrasse, né, as nossas atividades para a gente descobrir que nós precisamos buscar as pessoas. A gente precisa ir atrás das pessoas, mas não é atrás das pessoas para o templo. Nós buscamos as pessoas para que elas recebam o evangelho do reino, para que elas sejam do reino de Deus e não do templo. Aí o que nós vamos descobrir agora? Nós vamos descobrir, e aqui, por exemplo, na igreja que eu estou, nós já estamos discutindo essa fase. Nós temos já grupos de pessoas que dizem assim, olha, eu quero congregar, eu quero ser dessa igreja, mas eu não vou para a igreja no sábado, eu vou continuar congregando do jeito que eu estou congregando. Olha aí o BO para a gente resolver, né? Agora, isso não deixa de ser uma estratégia de Cristo. Vai depender de qual é a resposta que nós damos. Se nós dermos uma resposta dizendo assim, meu irmão, o senhor tem que vir para a igreja, senão o senhor não é crente dessa igreja, ele não vem, ele vai embora, acabou, gente. Depois de 90 dias com tudo fechado e o cara descobrindo que ele pode... Esses dias eu vi uma live que o pessoal fazendo louvor do culto da igreja, todo mundo sentado no sofá de cobertor e com um pote de pipoca. Meu irmão, depois da gente descobrir que eu posso chorar no culto, eu posso ouvir a palavra, eu posso ter o coração quebrantado, sentado no sofá com um pote de pipoca, você acha mesmo que eu vou levantar às 8 da manhã para ir para a escola bíblica? Agora, essa é uma resposta que nós vamos precisar dar. Não basta simplesmente dizer assim, olha, vocês não querem nada com Deus porque vocês não querem vir à igreja. Não! Deus está chamando essas pessoas de uma maneira diferente. E cabe a nós, como igreja, encontrar meios para que essas pessoas sejam inseridas na comunidade, essas pessoas façam parte da comunidade, essas pessoas criem vínculos e relacionamentos, mas nós não podemos agredir o chamado inicial delas. A gente vai ter que pensar nisso. Mas quando nós descobrimos que igreja não é templo, fica muito mais fácil a gente pensar nisso, né? Seguindo aqui adiante, uma outra realidade que desponta para nós é que igreja não é doutrina. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu afirmo que igreja não é doutrina. Algumas pessoas confundem a doutrina da igreja com a igreja. A gente não pode fazer essa confusão. Nós somos igreja, e nós vamos ver um pouquinho agora mais para frente, nós somos igreja por um propósito específico de Deus. E a doutrina faz parte da igreja, mas a doutrina não é a igreja. Ok? Toda igreja tem uma doutrina. O próprio livro de Atos, ele vai dizer assim, ó, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Então, toda igreja tem uma doutrina, que é a maneira como ela enxerga a Escritura, interpreta a Escritura e como ela dá respostas ao seu cotidiano. Agora, quando nós confundimos a doutrina com a igreja, nós invertemos a ordem. Há uma igreja e essa igreja vive a partir de uma doutrina. Quando nós invertemos a ordem, nós temos uma doutrina que vive a partir de uma igreja. Então, doutrina não é igreja. Doutrina faz parte da igreja. Assim como o templo não é igreja, mas o templo faz parte da igreja. Certo? Então, a gente não pode confundir doutrina com igreja. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, nós estamos perdendo a nossa essência. Né? Mas como assim, irmão? Explica para mim. No que a gente está perdendo a nossa essência? Aí ele vai dizer assim, porque a gente não tem a mesma doutrina que antes. Eu falei, ué, então o senhor era de qual igreja? Por quê? Eu vou fazer 39 anos semana que vem. Eu estou na Igreja da Promessa desde que eu nasci. A promessa nunca diminuiu nenhuma doutrina, ela só acrescentou mais uma, né? Que era 30, virou 31. Que, na verdade, foi só uma separação que ela fez que acabou gerando mais uma. Então, de que doutrina que o senhor está falando? Aí vai falar modas e costumes, é o cabelo, é a presilha no cabelo, é isso, é o flu-flu, Eu falei, irmão, não, peraí, isso aí não é a doutrina, isso aí é outra coisa, isso aí é outro negócio, isso aí são respostas que nós vamos dando, que vão se alterando conforme os anos, sim, mas a doutrina bíblica que nós seguimos como igreja, ela continua a mesma, ela não foi alterada. Por que isso acontece? Porque algumas pessoas começam a confundir a doutrina com a igreja. Ele começa a considerar que o ser igreja é seguir a determinada doutrina. Agora, observe o seguinte, ser igreja é ser igreja. E seguir uma determinada doutrina significa que você faz parte de uma expressão física da igreja de Jesus Cristo. Por isso que você tem igreja que guarda o sábado, igreja que não guarda o sábado, igreja que come carne de porco, igreja que não come carne de porco. Aí nós vamos dizer assim, ó, nós somos a Igreja Adventista da Promessa. Aí a pessoa diz assim, qual é a doutrina que vocês professam? Está aqui, ó, os 31 pontos, é o que nós professamos como igreja. Mas aí ele vai lá na Assembleia de Deus, aí diz assim, aqui nós somos a Assembleia de Deus. Aí ele vai dizer, qual é a doutrina que vocês professam? A Assembleia de Deus vai dar o corpo de doutrina para eles. Agora, antes da doutrina, nós somos chamados a ser igreja. Né? Agora, a doutrina faz parte do nosso relacionamento com a nossa igreja, com a igreja que nós fazemos parte. A igreja que eu digo aqui, a expressão física. Porque você tem, desculpem, a expressão invisível da igreja. Bom, aí nós temos também uma outra característica do que a igreja não é que a igreja não é a tradição. A igreja não é a tradição. Por quê? A tradição, ela pode até se alterar conforme o tempo. Né? Por exemplo, houve um tempo na igreja, na nossa igreja, por exemplo, houve um tempo que se não podia ter televisão em casa. Hoje eu acho que quase todo mundo tem uma televisão em casa, né? Hoje a gente até assiste o culto na televisão de casa, né? Olha só, além de ter televisão, a gente quase que santificamos a televisão, que agora a televisão está... A televisão aqui de casa, antes dos cultos ficarem online, quando a gente ligava ela, né, ela aparece ali aquelas sugestões. As sugestões era grupo tri, era palavra cantada, era só as tricotagens do Nicolas aqui, né? Os desenhos do Nicolas. Aparecia tudo lá. Né? E umas músicas que a Verônica gosta de ouvir. Agora, quando a gente liga a televisão, só aparece culto ao vivo. Só culto ao vivo. Culto tal. Você pode sentar no sofá e escolher o culto que você quer assistir. Santificamos a televisão. Significa que nós somos menos crentes agora, porque temos uma TV em casa, do que os crentes eram há 50 anos atrás, há 60 anos atrás? Não! A questão é que há 60 anos atrás, a resposta que se dava para determinadas questões foram estas. 60 anos depois,
A resposta que nós damos são outras. Agora, o que não se altera? Não se altera o evangelho, não se altera a nossa maneira de ler, de compreender a Escritura. Isso não se altera. Agora, o ethos, a prática, o cotidiano, ele se altera, né? Por exemplo, a gente tinha irmãos na igreja que eles eram contra o pessoal ler Bíblia no celular. Pastor, tem que dizer para o pessoal, fica todo mundo no celular, é um absurdo e tal. Agora, meu irmão, quem não lê uma Bíblia no celular, né? A gente assiste culto agora no celular. Veja como as coisas mudam. Bastou Jesus gerar para nós uma certa necessidade que até o irmão que era contra, por exemplo, o Wi-Fi da igreja, ele está mudando de cabeça. Ele está começando a perceber que ter um Wi-Fi na igreja é importante, porque se não fosse o Wi-Fi da igreja, como que ele ia assistir o culto? Entende? Então, esse ethos, a maneira como respondemos as coisas, se altera com o tempo, mas o evangelho continua inalterado. Bom, igreja também não é o indivíduo. Gente, aqui é um erro comum que a gente comete. A gente diz assim, igreja sou eu. Não, você não é igreja. Igreja somos. Igreja sempre está no plural. E por que esse tempo que nós estamos vivendo surgiu e ficou essa ideia de eu sou igreja? Por conta dos sem igreja. Por conta de pessoas que elas não querem ter pastor no pé delas, ela não quer ter irmão vigiando a vida delas, elas não querem ter compromisso com o sustento da igreja, com o sustento pastoral, elas não querem ter compromisso de ter que frequentar uma igreja. Então elas batem no peito e elas dizem assim, mas tudo bem, igreja sou eu. Não, não é. Aonde que leu, aonde que viu? Na Bíblia, na Escritura, que igreja é você? Você não encontra um único texto na Bíblia que fala que você é igreja. Todos os textos da Bíblia que se referem à igreja, eles estão no coletivo, eles estão no plural. Eu vou citar alguns exemplos. O texto diz assim, Jesus vem buscar a sua igreja. A palavra grega, eclesia. Jesus vem buscar a sua eclesia. É ajuntamento, é um grupo de pessoas. Aí nós vamos ter outros textos que vão dizer assim, Jesus vem buscar o seu povo. Gente, vem buscar um povo. Se ele busca um povo, é coletivo, é um grupo de pessoas, né? Aí outros exemplos que tem, a família. Jesus vem buscar a família de Deus. Família, gente. Família é mais de uma pessoa. Então você não encontra nenhum texto da Bíblia dizendo que Jesus vem buscar você, indivíduo. Aí você pode dizer assim, mas espera aí, pastor. A salvação é individual. Eu não sei também aonde foi que foi lido na Bíblia que salvação é individual. Tá? E eu sei que isso aqui costuma dar polêmica, mas olha só. A salvação, ela é pessoal. Ela não é individual. Salvação é pessoal. Julgamento de Deus é pessoal. O relacionamento de Deus é coletivo e pessoal. Veja, Jesus fala com a igreja, Jesus fala com você. Jesus, ele conhece a sua igreja, Jesus conhece você, a pessoa. Então, esse negócio de usar essas expressões sempre é individual, o pecado é individual. Olha, por exemplo, quando Daniel faz a oração pedindo perdão pelo pecado. Veja se Daniel fala de pecado individual. Daniel fala, nós pecamos contra o Senhor. É nós, é nós. Isso me faz lembrar uma vez, nós tivemos uma situação na igreja de uma menina que, um casal de namorado, e aí acabaram lá antes do casamento, engravidou e tal. E aí a gente tentando conversar ali com as famílias, tentando aplacar um pouco ali aquela situação desconfortável e tal. E aí eu peguei e cheguei à conclusão do seguinte, quando uma pessoa chegou e falou assim, meu Deus, né? Veja o que o fulano e o que a fulana fizeram, né? E cita o nome dos pais, né? Eu falei, não foi com eles que eles fizeram. Foi com a gente. Foi com todos nós.
Não, não é o pai e a mãe deles que estão passando vergonha, não. A vergonha é nossa. Sabe por que a vergonha é nossa? Porque essa menina é nossa filha. E esse rapaz é nosso filho. Nós somos uma comunidade. Aqui nós sofremos o pecado de todo mundo. E aqui, quando um é perdoado, nós festejamos com todo mundo. Não. Porque, veja, apesar do pecado ser pessoal, fui eu que cometi, o relacionamento do pecado, as consequências do pecado, nunca atingem uma única pessoa. Por isso que o texto de Efésios ele vai dizer, por exemplo, que Jesus se entregou pela igreja para entregá-la, para que ela fosse entregue ao Pai de maneira santificada. É coletivo. Jesus está falando de grupos, Jesus está falando de pessoas. Veja que lá no Apocalipse ele diz assim, quem são estes? E aí a voz responde, estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Está sempre no plural, sempre no plural. Então, quando você disser que você é igreja, não é simplesmente igreja no sentido de indivíduo. Você é igreja, nós somos igreja e você é expressão da igreja à medida que você faz parte de uma igreja local. Por exemplo, eu sou membro hoje na igreja em Vila Medeiros. Se eu estou lá no estado do Goiás está a extensão da igreja de Vila Medeiros, porque a igreja que eu pertenço, ela vai comigo aonde eu estou. Mas eu sozinho não sou Vila Medeiros. Eu só posso dizer que eu sou parte dessa igreja porque antes eu fui chamado para essa coletividade. Entende a diferença? Então, igreja, somos nós. Salvação, ela é pessoal. Pessoal. Mas Jesus vem buscar o seu povo. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar os seus escolhidos. Está sempre no plural. Bom, para a gente caminhar aqui, para eu encerrar, eu quero só fazer esse contraponto do que então é ser igreja de Jesus. O que é então a igreja? A primeira pessoa que utilizou essa palavra grega que nós traduzimos como igreja foi o próprio Jesus Cristo. E como ele fez isso? Lá no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, o Senhor vai dizer que ele edificaria a minha igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. E a palavra que Jesus utilizou ali foi a palavra eclesia. A ideia que Jesus coloca ali, que nós traduzimos como igreja, é a ideia da congregação, da reunião, da assembleia pública, ou seja, um ajuntamento de pessoas que estão em torno de algum assunto, que estão em torno de algum objetivo. Dessa forma, quando Jesus utiliza esse termo, quem Jesus estava enxergando ali? Os seus discípulos, aqueles que estavam à sua volta ali, mas todo aquele que professasse o nome de Jesus Cristo no mundo inteiro e em todas as épocas. Então, de modo simples, podemos dizer que igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus em missão no mundo. Então, veja que ela é comunidade, é coletivo. Os discípulos de Jesus estão no mundo. Apesar deles pertencerem a uma igreja local, os discípulos de Jesus estão espalhados pelo mundo. No Novo Testamento, essa palavra foi utilizada para designar o grupo inteiro de cristãos, o que chamamos de igreja universal. Essa igreja universal não é aquela outra lá, tá? Não é a que vende o azeite lá, não. Essa igreja universal é a igreja de todos os tempos, que também pode ser chamada de igreja invisível. É a igreja em que o pastor dessa igreja é o próprio Jesus Cristo. Só Jesus sabe quem são os membros dessa igreja. Mas a palavra também é usada para se referir a igrejas locais. Essa igreja tem o pastor YXZ
e essa igreja nós conhecemos os membros dela. Mesmo que a comunidade local seja pequena, ela representa a comunidade inteira de Jesus Cristo. Porque a igreja completa é achada em cada igreja local. Então, nós somos a igreja de Jesus, todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus, em missão no mundo inteiro, mas eu sou da igreja em Vila Medeiros. Você é da igreja de Caldas Novas, você é da igreja de Goiânia, você é da igreja X, você é da igreja Z. Mas nessas igrejas, independente de se tiver 5, 10, 15 ou 1.000 pessoas, nós fazemos parte da Igreja Universal de Jesus. E essa tem um número incontável para um ser humano. Então, meu irmão, não desanime quando o culto na sua igreja tiver só 4 pessoas, não, tá? Não desanime, porque apesar de ter 4 pessoas, nós só somos um pequeno grupo dessa grande igreja chamada Igreja Universal de Jesus Cristo. Bom, uma outra designação para essa palavra que aparece no Novo Testamento é a ideia da casa. A igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de ciclano. A igreja não era o lugar aonde as pessoas se reuniam para prestar culto, mas as próprias pessoas que amavam e seguiam a Jesus, elas eram chamadas de igreja porque se reuniam coletivamente nesses determinados locais. Veja que o texto ele é enfático, ele diz, a igreja que se reúne na casa do fulano. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui é a igreja que se reúne no Zoom. Nós estamos reunidos no Zoom. Mas o Zoom não é a igreja. A igreja somos nós. Certo? Então, a imagem que nós enxergamos então na Bíblia são essas aí. A igreja é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, é o templo de Deus, a noiva de Cristo, a família de Deus, a coluna e alicerce da verdade, a comunidade do reino. Tá? Mesmo em meio à pandemia, a mensagem da igreja, enquanto cumpre a sua missão, não se altera. A igreja anuncia o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o evangelho é a boa nova sobre Jesus, sobre a redenção que Deus está operando no mundo. E esta mensagem precisa ser ainda mais pregada em tempos como estes que nós estamos vivendo. E que mensagem é essa? O Senhor é Salvador, o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor exige arrependimento e fé, e o Senhor promete perdão e uma nova vida. Todas as pessoas que se decidem por Jesus e abraçam a mensagem do Evangelho, ela precisa ter essa clareza do plano da redenção. Eleição, chamado, conversão, regeneração, justificação, adoção. O que nos faz ser igreja de Jesus? A adoção, santificação, perseverança e glorificação. Bom, caminhando aqui para a conclusão. A pandemia deu início a um processo irreversível de mudanças em várias áreas. E a igreja a igreja não fugirá dessas mudanças. A pergunta é, a igreja pode mudar alguma coisa? E esse é um grande desafio para nós, porque a igreja é uma das instituições mais resistentes a mudanças. E a razão da resistência quase sempre é uma dificuldade em discernir entre o que é forma e o que é essência. A nossa essência é o evangelho. A nossa essência é esse pressuposto do que é ser igreja que eu coloquei aqui. Agora, a forma é a maneira como nós vamos vivenciar isso. Essa forma se altera ao longo dos anos. Se nós conseguirmos conciliar isso, a partir dessa compreensão de Jesus na parábola do vinho e dos odres, ele diz, olha, o vinho novo e o odre velho, o odre velho não pode receber um vinho novo, porque ele estoura. O que seria, então, esse vinho novo? O próprio evangelho do reino de Jesus Cristo. E o que seriam os odres velhos? Parece-nos que o odre velho que Jesus se referia na ocasião era o próprio judaísmo com todas as suas estruturas e tradições, rituais e etc. O que Jesus estava dizendo é impossível que dentro desse tradicionalismo, que dentro dessa estrutura do judaísmo, o evangelho de Jesus prospere. O que o evangelho vai fazer? Não é que o judaísmo consegue matar o evangelho.
o evangelho vai explodir com o judaísmo. Porque é isso que acontece. O vinho novo no odre velho, ele explode o odre velho, né? Por quê? Porque é impossível conter o evangelho de Jesus Cristo. Para Daniel Botelho, ele diz, o que Jesus queria dizer para seus discípulos e para os fariseus é que era muito difícil as boas novas do evangelho da graça e as leis do reino de Deus pudessem agora ser guardadas pelas estruturas arcaicas do judaísmo. Embora o judaísmo tivesse sido escolhido por Deus para trazer ao mundo Jesus Cristo, o Messias, o evangelho, a nova aliança de Deus com o seu povo, seria necessário outro recipiente para guardá-la e administrá-la. E este novo recipiente seria a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que já faz 2000 anos que este odre chamado igreja é o recipiente do evangelho de Jesus. É possível que esse odre envelheça? É possível que a igreja, enquanto estrutura, ela envelheça? Bom, veja, em primeiro lugar, não, porque a igreja é a comunidade criada por Jesus. E ele vai apresentá-la a si mesmo gloriosa, dinâmica, orgânica, santa. Então, Jesus sustenta a igreja até o fim, então ela não envelhece. Por outro lado, há uma resposta positiva, uma resposta sim, porque ela é uma comunidade composta de pessoas, e pessoas envelhecem. Ideias envelhecem. A igreja é formada por gente que envelhece. Líderes têm ideias que envelhecem. Então, ela possui uma face que é institucional, ela se organiza, ela se estrutura e ela envelhece. E assim como os seres humanos que a lideram, ela também envelhece. E por que isso acontece? Porque ela é apenas o recipiente, não é o evangelho em si. Quando a igreja envelhece as suas estruturas, aí sim ela pode comprometer o conteúdo do evangelho. E essas igrejas podem amar tanto as suas tradições, amar tanto o dogma, o clero, a ponto de menosprezar o próprio evangelho de Jesus. Então a igreja deve sempre pensar em novas formas de anunciar o evangelho sem comprometer a sua essência. Por exemplo, é possível que a partir de agora o presencial e o culto online convivam de maneira muito mais afetiva na igreja do que era antes. Teremos vários cultos espalhados pelo mundo inteiro, cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Para muitos cristãos, até pouco tempo, era impensável pensar numa igreja sem o templo. Mas olha como que Jesus é didático, né? A pandemia nos forçou a fazer essa reflexão. Fomos desafiados a encarar o problema do templocentrismo, isto é, a concepção de que a igreja só é igreja e o culto só é culto quando acontece nas dependências de um templo. Fomos desafiados a refletir e a valorizar ainda mais o serviço dos leigos, dos cristãos de maneira geral, e a valorizar ainda mais o sacerdócio dos santos, que é uma doutrina bíblica que nós cremos. Por quê? Porque não dá para o pastor ir lá orar, então o pai tem que aprender a botar a mão na cabeça do filho e orar por ele. A mãe tem que aprender a orar pelo filho. O marido tem que aprender a orar pela esposa, a esposa a orar pelo marido. Então nós fomos desafiados a isso. Muitos formatos precisarão ser repensados por nós. E aí, quando nós formos pensar nisso, esteja pronto para a resistência, porque o vinho novo, com o odre novo, ele vai oferecer, ele oferece, ele sofre resistência. E o que Jesus quis dizer, por exemplo, quando ele afirma que o vinho velho é melhor, né? As pessoas diziam o vinho velho é melhor, é a ideia de que algumas pessoas não querem nem por um momento considerar a possibilidade do novo. E elas preferem sempre manter as tradições, não arriscam, as preconcepções do que elas entendiam como igreja e etc. Bom, meus irmãos, que a gente não caia nesse erro de ignorar a diferença entre a forma e a essência. Por quê? Porque a igreja, ela é uma comunidade multigeracional. Ela tem várias gerações dentro dela. E frente a esse novo cenário que se desenha, é possível que nós
tenhamos não só outros conflitos, mas também uma efetiva colaboração das novas gerações na frente da igreja. Uma vez que praticamente as novas gerações têm liderado a igreja nesse processo, porque elas estão fora do grupo de risco. O que a Bíblia diz sobre essas várias gerações na igreja? Ela diz que nós precisamos nos relacionar como uma família. Não por menos, Jesus concebeu a igreja como sendo uma família. Os mais velhos são como mães e pais, e os mais novos como irmãos e irmãs. Por isso, Paulo instruiu Timóteo a lidar com pessoas de várias idades, como sua própria família. Chegando então à nossa conclusão, revisitamos o significado da igreja, a missão da igreja, a sua mensagem, as suas gerações, e meditamos. Aqui nós não fizemos essa meditação sobre as finanças, mas a proposta foi justamente dar esse panorama aqui para a gente ter um pano de fundo. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja bíblica, uma igreja relevante nesse novo tempo. Que nós aprendamos que somos uma extensão da nossa igreja local, ou seja, nós não estamos soltos, mas nós pertencemos à igreja maior, que é a Igreja Universal de Jesus Cristo. E que isso nos ajude a sermos muito melhores, não só nesse período em que estamos enfrentando essa pandemia, mas também num período posterior. Amém? Amém. Aqui eu termino essa minha apresentação para ficar aí à disposição aí de vocês, que eu espero que não me deixem aqui com cara de tacho, né? Enquanto isso eu vou molhar o bico aqui, né?